Estamos em Angola, província de Luanda, bairro Sapu, município de Quilambaquias. A rubrica Sensibilidade e Emoções veio descobrir que na Rua do Doce houve uma senhora que teve 4 bebês. Infelizmente, um faleceu, não conseguiu sobreviver, na qual que ficamos com 2 meninas, um só rapaz. Vamos ouvir quais são as necessidades que a senhora tem, quais são as dificuldades que os bebês têm neste momento que está a encarar. Vamos ouvi-la. Nós dissemos que havia a mamãe que teve 4 bebês, infelizmente perdeu um. Estamos hoje aqui com a mamãe para conversar, saber quais são as dificuldades que a mãe tem. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Maing Maria. Não. Como não? Não tinha dinheiro de fazer ecografia. Me viram que a mamãe disse aqui, ela não sabia que ia ter 4 bebês. Fez consulta pré-natal, mas não conseguiu fazer ecografia por falta de dinheiro. Tá bom. O que? A dificuldade eu tenho. Ela vive na casa da renda. Ela tinha 2 filhos, nasceu mais de 3, tudo 5. Ela não tem como, ela vive mal. Ela vive mesmo na casa da renda, o marido ela não tem trabalho. O que? Ela não tem dinheiro mesmo, nada mesmo. Olha, já estou falando mesmo, olha para a pessoa, olha todo mundo para me ver, olha para me ajudar. Mãe, será que os bebês estão se alimentando em condições? Não, os bebês olha, não têm condições, olha, não tem dinheiro de comprar mesmo o leite, até mesmo tomar mesmo chá mesmo, simples mesmo. Olha, não tem nada, olha, não tem dinheiro de comprar o leite. O neném mesmo está vivendo mal. Por isso, olha, estou precisando mesmo ajuda. Olha, por favor. Conforme ouviram, a mamãe está a dizer que não tem condições para criar os bebês, né? Como vocês veem que aqui tem 3 bebês, vem só condições de casa. Esses bebês precisam de um lugar melhor. Bebês já estão, esses 3 com leite materno não está mesmo dar, precisam de se alimentar com leite, mas a mãe não tem possibilidade para comprar pelo menos para dar no bebê. Bebês estão chorando de fome porque não estão a ficar repleto com leite materno. Aquele de bom coração, aquele que está tocado em diáspora, fora do país, fora de Angola, América, Europa, Oceânica, na Ásia. Quem quer ajudar a senhora, não importa a língua que ela fala, aquele que está tocado no fundo do seu coração, viu que pode ajudar com $1, pode ajudar com $2, o pouco para nós é muito. Um dedo não lava a cara, mas sim uma mão. Vamos ajudar. Esses tipos de condições de vida não está a dar. Como estão a ver a casa, vivem na casa de renda, é só um quarto. A mãe tem 2 filhos, mas esses 3 faz 5. Então, esses pais de bom coração, mãe de bom coração, ajudam a senhora, como estão a ver os bebês, que bebê lindo, precisam de bom melhor de vida. O pior é que o senhor não trabalha, está desempregado, não tem condições devidamente para sustentar a esposa e o restante dos filhos. Porque na totalidade o senhor tem 5 filhos, na qual 2 já estavam antes e os 3 gêmeos que o senhor teve agora recentemente. O senhor deve dinheiro de casa, arrendamento, já está 1 ano, não tem como pagar, não trabalha, não tem como sustentar os seus bebês. Vamos ouvir o senhor como vai dizer as suas dificuldades. Garcia Ndongala, quantos filhos que o Garcia tem? Primeiro tinha 2 filhos, mas esses 3 agora 5 filhos. 5 filhos. Garcia trabalha? Não trabalha, não tem emprego. E esta casa aqui é vossa ou da família ou estão a alugar? Não, estão a alugar mesmo, é de aluguel. Assim o papai já tem 5 filhos no total, estão a sobreviver como? Assim tenho mesmo dificuldade porque não tenho emprego, com esses 5 filhos não estou a aguentar, estou a pedir mesmo ajuda, faz favor, quem tem um bom coração para me ajudar mesmo. Até nesse quarto que eu ando a pagar a renda, com 5 filhos não estou a aguentar.
Eu tenho um problema, tenho uma dificuldade mesmo. Faz favor, estou a pedir mesmo aqui que estão fora do país para me ajudar mesmo. Faz favor, não estou aguentando. Não tenho mesmo dificuldade. Tenho mesmo dificuldade. O pai já sabia que a mamãe ia ter 4 filhos. Fizeram ecografia? Não passamos na ecografia por falta de dinheiro. Só consulta pré-natal. Já passamos aí, sim. Isso é muito doloroso. O pai já tem 5 filhos, mas não tem emprego. Aqueles que estão fora em diáspora, América, Europa, de bom coração, estamos a implorar. Hein? Se estamos aí no bar, gastar, desperdiçar dinheiro, por que não nesta causa? Hein? Causa triste. Imaginam só como a mãe e o pai, nas condições que estão a viver, é só um quarto. Com 5 filhos, não tem alimentos, não tem nada, bebês aí a chorarem. Por favor, governos, presidente, aquele que está tocado fora do país, ajuda. Um pai está desempregado, aquele que tem empresa, que quer ajudar o pai. Vossa ajuda é que nós estamos a precisar. Esse vosso $1 é muito para nós. Ajudam mesmo o pai. Faz favor, me ajuda mesmo, estou com dificuldade. Até onde que estamos a viver, já estão a dever 1 ano, não tem como fazer. O dono já está falando muito para nos botar fora. Não sei como é que eu vou ficar com as crianças. Aonde vamos ficar na rua ou como? Como o pai acabou de dizer, já estão a dever 1 ano. Não tem como pagar a renda. Aquele que tem que estar abandonado, não estava o que fazer com que está, pelo menos uma porta no senhor aqui. Vai lhe ajudar mesmo muito, muitíssimo mesmo. Vocês estão a ver acá, estou a me referir muito dentro de casa, não tem condições para essas princesas. Esses são bênçãos vindos de Deus, porque a Bíblia diz, amai as crianças, porque essas crianças são mesmo bênção para nós. Ajudam. Aquele que tem emprego, quer oferecer no papai, será bem-vindo. Aquele também que tem em casa, que quer oferecer no pai, vai ser bem-vindo. Nós estamos só a se referir aqui em Angola. Quem está na província, fora do país, ajudam mesmo o papá. Papá, se aparecer qualquer emprego, o pai está disposto a trabalhar? Sim, vou trabalhar mesmo. Sim, vou mesmo. Porque não tenho como fazer. Vou trabalhar. Assim, de momento, o que o pai mesmo está a precisar de momento para essas crianças? É para onde que eu vou ver com as crianças, emprego, é só isso. Ouviram, como o pai disse, já não temos mais muitos a falar. Ouviram, conforme o pai disse, está disposto a trabalhar em qualquer coisa para cuidar dos seus 5 filhos. Aquele pai que quer se sacrificar, porque já tem 2, mas os 3 faz 5, está disposto a qualquer trabalho para ajudar nos seus filhos. A Mana Ana Internacional teve essas imagens, esses tipos de preocupações que são prioridades para nós. Esses amigos que querem apoiar familiar, pastor, evangelista, que querem fazer caridade a esta família, ajudam mesmo. Estamos a implorar, pedir de coração, nos ajudam que serão abençoados. Pai, quais são as tuas últimas palavras? Ainda estou a cumprimentar a primeira dama do país, Dona Dias Lourenço, aonde que você está. Bom, primeira coisa, bom dia. A tua charata aqui, se você tem possibilidade, pode me ajudar mesmo, estão a sofrer com as crianças, com a minha mulher. Tem um sofrimento, pode me ajuda mesmo. Isso. Conforme o pai disse, quem está aí fora, como nós também estamos a apelar, o nosso bolso Esaí Bopong, onde está Ana Matuza, não vamos te chamar pelo nome do canal, mas Ana Matuza, onde tu estás. Aqueles pais de bom coração que querem ajudar, como de Capo Mena, onde tu estás. Quando vê essa imagem, se vai estar chocado. De bom coração nos ajudam. Essa é a nossa prioridade, queremos ajudar, queremos marcar. A televisão Mana Ana Internacional TV, quero marcar na vida desta família. Pai, queres falar mais uma coisa? Ainda estou complementando a Mana Ana Internacional TV. Faz favor, me ajuda, estou precisando de ajuda. Como ouviram, pastor Levi, Levi Moque, onde está na Bélgica, nos ajudam também. Pastor Timóteo, do ONG Milipador, essas causas
nós subimos o coração grande que tu tens. Se és capaz de acolher 200 crianças para cuidar, por que não essas 3? Estamos a implorar a ti, pastor Timóteo, ONG Milipador, Centro de Acolhimento, nos ajudam também nesta causa, que a Mana Ana Internacional TV estará grata pela toda a vida com vossa ajuda. Aqueles nossos amigos que vão estar tocados, gostariam também de agradecer, pelo menos com uma lata de leite. Para nós é muito, porque pode ser pouco, mas para nós é mesmo muito. Quem vê que aquele vestuário já não queima para o seu filho, se puder nos ajudar com o vestuário, que vê que já não quer usar, se puder nos dar, vai ser de bom agrado. Tudo que tem a ver com o bebê, tens o chuvalho do bebê que já usaste, não queres mais usar, nos ajudam mesmo de coração. Mana Ana Internacional TV, Ana Matusa. Estamos a implorar para ajudar nesta causa. Aqueles que estão fora do país, em diáspora, nos ajudam mesmo, porque nós também vamos partilhar isto, vamos na igreja bater as portas. Aquele que vê que está tocado, quer ajudar, vai ser de bom agrado. Vamos agradecer a Casa da Lace Imagem. Agradecer o realizador da Lace de Anguine, sua esposa também, Nadege Tembe, junto com o cameraman João Faustino. Não vou deixar também de agradecer as minhas colegas Mavi Apala, Maravilha Apala e Clamoti de Anguine. Estão aí atrás, não podem desver porque estão atrás da nossa equipe, da Casa da Lace Pro TV também. Muito obrigado. Sem esquecer também o pastor Evala, obrigado pelo apoio. Levi Moque, obrigado pelo apoio. E todos os nossos familiares que estão em Angola, fora de Angola, agradecemos. Também vamos falar com a mamãe, pelo menos, últimas palavras que a mamãe tem. A mamãe pode se exprimir, seja em Kikongo ou Lingala, porque também tem aí que estão no Congo, vão estar tocados, pelo menos vão querer ajudar. Kikongo também que estão nas províncias, podem ajudar com saco de bombom, saco de milho, tudo é de bom agrado. Últimas palavras. Bonjour. En tout cas, dans le lobby, elle sungi pena pona ngai. Abosunga ngai apona bana misato oyo naza nango to nazalaki na bango mibale apo to na boti misato ekomi 5 do vi na biso pena eza malonga te do place pe ya toza do eza nini place ya renda ado donc mama lupango pe azobengana déjà biso toza na retard ya une année donc mbongo ya kopesa ye eza te donc ipai pe ado nini pe ezate do musala pene ezate o musala ado bosu tunganga pena atapu ni otona baleti bosunganga eloko nyoso oyo ozui. Ouça a vizinha testemunhando a dificuldade que o casal tem. Bom dia, sim. Gostaria que a mamãe se apresentasse. Eu sou a mamãe Luísa. Mamãe Luísa, a mãe está testemunhando tudo que está se passando dentro desta casa? Sim, eu quero testemunhar mesmo. E quais são as dificuldades que esses bebês têm? Essa dificuldade os bebês têm, bebê precisa de leite descartável. Então, como são 3 bebês, mamãe tem mesmo muita dificuldade de começar a dar de mamãe. Então, as senhoras que estão a ouvir essas coisas têm que ajudar mesmo, porque está mal mesmo. A casa também é de renda, ela paga renda, o marido também não tem emprego, condições, faz lavra, olha mesmo essas coisas. Então, o sítio também de começar a tirar dinheiro de comer não tem. E por isso também a senhora tem que ajudar. São as vizinhas que às vezes ajudam a comprar tudo de comida. Sim, estamos a ajudar mesmo, talvez não tem fuba. Vamos ajudar a lhe dar qualquer coisa. De tudo que acabaram de presenciar, quem está na Europa, América, Oceânica, província, ajudam esta família. Quem quer doar, o pouco que ele tem para nós é muito. Pastor Timóteo, responsável da ONG Milipador, Pastor Evala de Jesus, Evangelista João Pando, Pastor Ricardo Maimona, estamos a precisar de vosso apoio. A rubrica Sensibilidade e Emoções está na Mana Ana Internacional TV, o vosso canal preferido. Sigam-nos e acompanhem-nos neste canal.